Olá, paz. Vamos lá? 21º dia e nós continuamos falando sobre esse plano de Deus de fazermos parte de uma vida comum, fazermos parte de uma comunidade. E é sobre isso que estamos falando. E no 21º capítulo, nós estamos tratando sobre a promoção dessa comunidade através da proteção que nós devemos realizar. A nossa comunidade ela precisa ser protegida. Mas protegida de quê, pastor? Protegida dos ataques para separação. Eu costumo dizer que é papel do Espírito Santo trazer unidade às nossas vidas, aos nossos grupos, sejam eles pequenos ou grandes. É papel do Espírito Santo promover a unidade. Assim como é papel do maligno promover a separação, a desunião, a discórdia. Quando a gente olha para o fruto do Espírito e para as obras da carne, a gente percebe que o Espírito Santo sempre trabalha para aglutinar e, em contrapartida, o inimigo, através da nossa carne, né, trabalha para separar. E essa é a ideia, né? Quando a gente vai ler as obras da carne e o fruto do Espírito, está escrito lá em Gálatas capítulo 5, a gente percebe isso. Então, já que o tema de hoje, né, é essa proteção à nossa comunidade, e aí, gente, comunidade sempre leia-se aquilo que começa na família e desemboca na igreja, tá? Precisamos sempre entender. Eu sempre entendi comunidade assim, a igreja começa no núcleo familiar. Uma família sarada tornará uma igreja saudável e sarada. Uma família doentia, doente, acamada, enferma, tornará uma igreja enferma. A unidade de famílias tornará uma igreja unida. Consegue entender isso? Então, eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 5 para a gente entender, né, quem que promove a discórdia e a separação e quem que promove a unidade, a união. Né? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 18, nos diz assim, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então já está claro que Paulo vai tratar sobre quem é guiado pelo Espírito e quem é guiado pela carne. Quem é guiado pelo Espírito vive aquilo que o Espírito promove. Quem é guiado pela carne vive aquilo que o maligno promove. Pois a nossa carne, a palavra diz que ela sempre vai atender, vai sempre pender para o mal. Né? Então, o versículo 18 diz, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Percebe? Tudo que separa o ser humano do ser humano e o que separa o ser humano de Deus. Né? Isso o Espírito Santo não promove, tá, gente? Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, estão separados da glória de Deus. Né? É isso que a carne, tudo aquilo que é promovido pelo mal, provoca como consequência, né? Nos separarmos da criatura e nos separarmos do Criador. Aí o versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, tudo que o fruto do Espírito promove traz unidade. Percebe isso? Sempre promove unidade. Né? Colossenses capítulo 3, versículo 14 diz, acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês.
porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Então, é nossa função enquanto membro de uma igreja, de uma comunidade, promover essa unidade e manter essa unidade, né? A palavra do Senhor nos ordena isso, que a gente deve se esforçar para manter esse vínculo, para manter essa unidade, né? Façam todo esforço para conservar a unidade pelo Espírito, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É assim que diz a palavra de Deus. E aí, como é que a gente pode fazer isso? O pastor Rick Warren traz algumas dicas, né? Primeiro, concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Eu acho que a beleza do viver a vida comum, como diz a palavra de Deus em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, que diz que a igreja vivia unida, né? Todos viviam a unidade. É você se concentrar naquilo que nos faz comuns e não naquilo que nos diverge. O segredo está aí, né? A maior parte das discussões, dissensões, intrigas, é porque nós exaltamos as diferenças e não aquilo que nos torna comuns. E isso faz toda a diferença, né? Em todo e qualquer tipo de relacionamento. Se concentrar naquilo que temos em comum, isso vai elevar o nível de unidade, de comunhão. Segundo, para que a gente viva essa vida de unidade, precisamos concentrar naquilo que é real e não nas nossas expectativas. Como assim, pastor? Às vezes nós estamos focando no ideal, né? Que tem muito a ver com as nossas expectativas. E precisamos focar naquilo que é real. E a vida real, a vida comum, ela é uma vida de uma realidade difícil. E é aquele negócio, né? Se nós não temos o ideal, precisamos aprender a lidar com o real. Muitas pessoas criam uma igreja ideal no coração. E por isso essas pessoas não param em lugar nenhum. Por isso essas pessoas vivem às vezes até a angústia e a amargura, porque não se sentem parte, porque não conseguem entender que a vida comum é uma vida de uma realidade que não é o céu. Apesar de já vivermos a eternidade aqui ainda não é o céu, ainda não é o paraíso, e a gente precisa ter essa ciência, né? Precisamos amar as pessoas entendendo que todos nós somos seres humanos, né? E às vezes a gente está criando uma expectativa sobre os outros, que os outros também podem criar a nosso respeito, porque nós também somos imperfeitos. O pastor Rick Warren diz que os outros crentes irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de congregar com eles. Eles são sua família, mesmo quando não agem desse jeito, e você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos diz: sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas dos outros por causa do amor que há em vocês. As pessoas ficam desiludidas com a igreja por muitas razões compreensíveis. A lista poderia ser bastante longa: conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquiarias, legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos lembrar que a igreja é feita de pecadores, de verdade, inclusive nós mesmos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, e às vezes intencionalmente, às vezes sem querer. Mas em vez de deixarmos a igreja, precisamos ficar e solucionar o que for de alguma forma possível. A reconciliação não é evasão, é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Esse é o caminho, né? O caminho do entendimento. Terceiro, o pastor Rick Warren diz que precisamos preferir incentivar do que criticar. O mundo já tem crítica demais, ou críticos demais, e nós precisamos incentivar uns aos outros.
promovendo o crescimento através do discipulado, trazendo menos julgamento e condenação e trazendo mais compreensão e discipulado para o crescimento mútuo, né? A palavra diz que quem é o nosso acusador, que nos acusa diante do Pai de dia e de noite, é o maligno. E nós não temos essa prática. Precisamos, então, crescer na graça e promover o crescimento mútuo. Outra coisa que o pastor Richiori traz, que precisamos evitar para promover a unidade, é recusar dar ouvido a fofocas, né? Fofoca é algo do maligno, demoníaca. É assim que o maligno começa a trabalhar a divisão, a separação, através da fofoca. E os nossos ouvidos não podem ser o criador, né, de toda dissensão. Precisamos repudiar, rejeitar, não absorver a fofoca, porque ali é o ninho onde o maligno vai chocar seus ovos, que virarão embriões e crescerão, trazendo um espírito de divisão em qualquer que seja o grupo, tá? Isso é na família biológica, isso é na família espiritual. E precisamos evitar. E faremos isso no nome de Jesus. O pastor Richiori também traz que a prática dos métodos de Deus para a solução de problemas é a coisa mais eficaz para promover a unidade. E fazemos isso e vamos resgatar irmãos, né? Vamos resgatar pessoas que podem estar sofrendo conflitos. A palavra do Senhor diz que nós temos o ministério da reconciliação. Foi exatamente assim que o Senhor nos preparou, nos muniu com o ministério da reconciliação, e não da dissensão, e não da separação. A minha oração é que o Senhor nos fortaleça nisso, em tudo, de todas as formas. Que a gente cresça em graça e em conhecimento na unidade do corpo. Esse corpo que começa na família, desemboca na igreja. Cresceremos assim no nome de Jesus. Vamos orar? A minha oração é que todo espírito de dissensão, de intriga, de briga, de discórdia, de separação, caia por terra no nome de Jesus. Pai querido, oramos nesse momento em concordância pedindo que o Senhor traga essa bênção de unidade, de comunhão, essa bênção, meu Deus, para que pessoas voltem a esse convívio saudável e abençoado. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família. E tudo isso, meu Deus, redunde em bênção também sobre a tua igreja, pois a família é onde começa a unidade da igreja. Que o teu Espírito Santo continue abençoando e trazendo unidade em cada lar, no nome de Jesus. Que a discórdia, a dissensão, a intriga, a separação, tudo isso dê lugar a um espírito de unidade. Aquele que é o Deus único na nossa vida, que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Esse Deus trino que é um em unidade. Esse Deus trino que é um em propósito. Que seja assim em cada família, em cada lar, no nome de Jesus. E que vivamos essa bênção da unidade. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, que Deus continue trazendo essa bênção de unidade sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Até amanhã, gente. Fiquem com Deus.